Unidade 1. O que é filosofia? Aula 2.2. Conteúdos. A escola socrática. O método socrático. Ironia maiêutica. Habilidade. Conhecer o pensamento de Sócrates como um dos filósofos de grande importância para o desenvolvimento do pensamento filosófico. Então, queridos alunos, boa tarde a todos, aos professores presenciais também. Hoje, dando continuidade ao nosso espanto, né, a filosofia e essa disciplina nova para o conhecimento de vocês, mas que na realidade parte, né, da autorreflexão do ser humano sobre várias coisas da realidade. E vamos à nossa revisão para darmos prosseguimento à nossa aula. Agora há pouco, com o professor Josino, nós vimos aí, né, pormenores importantes da passagem do mito à razão, do pensamento mitológico, que desde a nossa primeira aula nós estamos aí caracterizando. Então, na realidade, há aí dentro da cultura grega, do contexto, né, histórico grego, vários motivos, né, várias possibilidades que fizeram com que a filosofia surgisse aí na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, como nós falamos. E aí nós temos, né, primeiramente o mundo é explicado a partir das narrativas míticas, das histórias fantasiosas que nós vimos aí, retratamos algumas na aula passada. E logo há a ruptura desse pensamento mítico e o ser humano começa a não se satisfazer mais com essas explicações míticas. E aí a ruptura e se surge a filosofia no mundo, o ser humano passa a filosofar. E aí ele vai buscar, né, o princípio de todas as coisas, a arqué, como nós falamos. E quais seriam então as condições históricas aí? É muito importante nós falarmos dessas condições, né? O ser humano é um ser histórico, então a filosofia ela está associada à história, aí ao contexto histórico que tem todo um movimento. Então, as condições para o surgimento da filosofia foram as viagens marítimas, a invenção do calendário, a invenção da moeda, a invenção da política, né? Então, há aí essas características, né, elas promoveram aí um surgimento da filosofia. E aí os primeiros filósofos, os filósofos da natureza, os pré-socráticos, como nós falamos na filosofia, eles vão analisar a natureza e vão buscar o princípio primordial de todas as coisas, né? Do que é formada todas as coisas, qual é a essência das coisas. E aí eles identificam como a arqué. Então essas foram as nossas ideias aí primeiras da nossa aula, né? E vamos dar continuidade aí com o nosso desafio do dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Sócrates, um filósofo muito importante aí para a filosofia. E aí, nosso desafio, ele propõe o seguinte: observem a imagem e reflita. Sócrates, filho de uma parteira, também promovia partos, porém de ideias. Qual a relevância do método socrático para a filosofia? Então, vamos aí esmiuçar melhor sobre esse filósofo muito importante chamado Sócrates. Vamos lá para a nossa aula. Então, gente, mais um dia de reflexão aqui com filosofia, esse componente tão importante e novo na vida de vocês, onde nós estamos falando, né, um pouco sobre o surgimento da filosofia, a passagem do mito para o logos, né, para a razão. Filosofia significa racionalizar, sistematizar o pensamento, a gente sai do campo da ideia, né, como nós vimos na aula passada. E hoje nós tratamos, né, dos filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, vocês podem encontrar as duas denominações, né, falando um pouco aí da questão histórica, né, do surgimento da filosofia. E aí o Sócrates, que eu acredito que a maioria conheça, já tenha ouvido falar sobre esse filósofo tão importante, que ele tem tanta relevância que se divide na filosofia, né, os filósofos pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos.
né? Então, por isso que nós vamos tratar na filosofia clássica de três filósofos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, hoje nós vamos iniciar nossa jornada reflexiva aí acerca do Sócrates, que ele vai trazer um método, né? Um método dialógico aí, chamado método maiêutico. E ele traz também, né? Ele fundamenta a base da filosofia ocidental. O Sócrates, ele vai, né, analisar, começar a filosofar aí, quando ele se volta para o ser humano. Nós vamos ver aí que os filósofos pré-socráticos, eles vão se voltar para o cosmos, para a natureza. Qual é o princípio primordial de todas as coisas? O Sócrates vai dizer que não, né? O ser humano, ele tem que investigar acerca dele mesmo. Assuntos como a política, como a justiça, como o bem, né? O bem comum, as duas dimensões do ser humano, tanto individual quanto coletiva, são importantes para a reflexão. Então, ele traz uma nova roupagem, né, para a filosofia. É a partir deles que nós vamos ter aí, nasce o humanismo, né, quando o ser humano volta suas reflexões para o lado humano mesmo dos seres. E aí, o que ocorre? Né? O Sócrates ele traz um pensamento novo, né? Ele traz aí reflexões importantes, porque ele é filho de uma parteira. Ele vai dizer, né, ele vai até sempre caracterizar, né, dizer que ele faz parto de ideias, né, enquanto a sua mãe fazia parto de pessoas, né, ele fazia parto de ideias. Porém, quem foi Sócrates, então? Vamos aí só verificar um pouco da história dele. Nascido em Atenas, 469, 399 a.C., na Grécia Antiga, Sócrates foi filho de um escultor e de uma parteira. Tornou-se principal influência para a filosofia ocidental. Acusado de corromper a juventude, foi condenado a tomar cicuta. Então, é um pensador aí muito importante. Ele, dentro do pensamento de Sócrates, né, há a questão do movimento, a questão dialógica, ele conversava com as pessoas através desse diálogo, né, que tinha que ser natural, né, a pessoa tinha a liberdade de conversar. Né, nós vimos aí a construção do conhecimento. A gente fala tanto, o pensar sobre a realidade. Então, Sócrates, né, conversava com a juventude e ele vai ser acusado, né, de corromper essa juventude porque ele vai questionar a sociedade. Ele vai questionar, por exemplo, a democracia ateniense. E aí vamos assistir a um vídeo que trata um pouco sobre a vida e a vida de Sócrates. Vamos lá. Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 a.C., em tempos de glória democrática. Filho de um escultor e de uma parteira, foi soldado, escultor, senador e, a partir da maturidade, filósofo. Alegando que desde criança ouvia a voz de Deus instigando-o ao ofício da filosofia, Sócrates passou a perambular pelas ruas de Atenas, feito um pregador laico, na missão de ajudar as pessoas a descobrir nelas mesmas o conhecimento que as conduziria à virtude. Sem cobrar dinheiro algum, aberto a quem quisesse ouvi-lo, ricos ou pobres. A pergunta essencial de Sócrates era: o que é a essência do homem? E ele respondia: o homem é a sua alma. Alma como razão, o eu consciente, a consciência intelectual e moral, o que distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Sócrates e os filósofos sofistas abandonaram a preocupação dos filósofos pré-socráticos em explicar a natureza e se concentraram na problemática do homem. No entanto, contrário aos sofistas, Sócrates se opunha ao relativismo dos seus valores. Os sofistas formavam um grupo à parte de uma espécie de retóricos de aluguel. Valendo-se da arte da argumentação, eles relativizavam a ética e a moral, defendendo o que e a quem quer que fosse, desde que bem remunerados. A eles, Platão chamou de impostores e malabaristas de argumentos. Sócrates não deixou nenhum escrito.
E tudo o que se sabe de suas ideias está nos textos militares de Xenofonte, nos textos cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão, o seu melhor discípulo. Platão o transformou em protagonista em O Banquete, Apologia de Sócrates, Alcebíades I, Teeteto, Fédon e A República, entre outros. Sócrates acreditava que todos já nascem com conhecimento e que cabia ao mestre realizar o parto desse conhecimento. Ele entendia que só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro discernimento do que é justo, bom e certo. Para partejar esse conhecimento, Sócrates aplicava um método dialógico que ele chamou de maiêutica, termo do latim obstetritiaorum, funções da parteira, em clara referência à sua mãe. Então vocês viram aí um vídeo que fala sobre sobre a vida do Sócrates, né? Sócrates, um pormenor importante é que tudo que nós sabemos sobre Sócrates é através do Platão, nos seus diálogos. O Sócrates, ele não deixa nada escrito, né? Até aí alguns filósofos que vão dizer que ele fez algumas poesias, né? Porém, nós não temos, né, como comprovar. E aí tudo que nós sabemos é através dos seus discípulos. E o maior de todos, né, que traz aí todas as ideias de Sócrates, tudo que nós conhecemos acerca de Sócrates é o Platão, que será o nosso próximo filósofo a ser estudado. E aí o Sócrates, ao se voltar para a problemática do homem, né, qual é a essência do homem? Anotem aí, né, qual é o norteio das reflexões socráticas, qual é a essência, ele se volta, ele vai, né, contrapor aí os filósofos pré-socráticos, que se voltam para o cosmos, para a natureza. O Sócrates vai se voltar para aquilo que é justo, né, para as questões éticas, as questões morais, as questões... Ele vai criticar, né, a democracia ateniense, ele vai criticar os sofistas. Mas, professora, quem são os sofistas? Os sofistas são uma espécie de professores que, né, cobravam pelos seus ensinamentos, e o Sócrates critica eles pelo fato de eles serem um tanto quanto oportunistas naquilo que eles ensinam. Os sofistas vão ensinar, né, a arte da retórica, a arte do falar bem. Então, eles não têm um comprometimento com a verdade das coisas. O Sócrates vai investigar a essência do homem a fundo. Ele quer saber, por exemplo, o que é a amizade, o que é o amor, né, a verdade das coisas. E os sofistas, eles vão contrapor isso. Eles vão ensinar, por exemplo, os seus discípulos, né, esses professores, essa espécie de professores, aquilo que é oportuno. Por exemplo, aquilo que um filho de um aristocrata tem que saber. Então, o Sócrates vai fazer essa crítica, o Sócrates vai questionar muitas coisas dentro do contexto social. E isso vai trazer muitos inimigos para ele. E ele vai ser condenado justamente por isso, né? Vão ter as acusações aí que ele corrompe a juventude, que ele não acredita nos deuses da cidade. Então, isso tudo há um jogo político por trás, né, dessas acusações. E aí, voltando à questão, né, o Sócrates e a problemática do homem, vocês devem conhecer essa frase, conhece-te a ti mesmo. É uma inscrição do oráculo de Delfos, né? Então, o Sócrates pega essa inscrição é muito importante para a gente analisar o contexto do método socrático, tá? Ele vai dizer que o ser humano, ele precisa, né, se conhecer primeiramente. Então, fazer essa autorreflexão sobre aquilo que se conhece. Será que o que nós conhecemos é verdade? Né? Será que a gente não tem que questionar tudo mesmo, as questões sociais? Questionar, por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês nesse exato momento? Será que a professora está certa? Será que eu não tenho que investigar mais a fundo acerca do que ela está falando? Então, isso tudo, né, faz parte do autoconhecimento. E aí o Sócrates também tem uma outra frase, quando ele fala assim, eu só sei que eu nada sei. Porque ele se coloca, né, perante o conhecimento de uma forma humilde. Ele vai dizer, não, o ser humano, né, está aí em constante movimento, eu tenho a capacidade, né, a possibilidade de conversar com outras pessoas e eu vou aí adquirindo outros conhecimentos, porque tem coisas que eu realmente não sei. Ninguém sabe tudo. Então, quando ele se coloca de uma forma humilde perante esse conhecimento,
Logo, né, ele é considerado pelo oráculo, o próprio oráculo vai dizer que ele é o homem mais sábio, né, porque enquanto, depois que o oráculo fala para ele, né, em um determinado momento, que ele é o homem mais sábio, ele vai à procura de um homem mais sábio do que ele. E ele se depara com pessoas, né, que de certa forma possuem verdades absolutas. E o conhecimento, ele não é feito de verdades absolutas, já que a gente tem aí um constante, o devir, né, esse movimento, essa capacidade de a gente conhecer sempre mais. Então, quando nós falamos, né, o conhece-te a ti mesmo, eu estou me voltando para o autoconhecimento. E quando eu falo, eu só sei que eu nada sei, não estou dizendo que sou ignorante. Ele não dizia que ele era um tolo, e sim que ele estava em constante, né, engrandecimento do seu conhecimento. E aí o Sócrates, quais seriam os interesses do Sócrates, então? Primeiro, anotem aí a questão da essência da natureza humana, né? Ele vai dizer que a alma é essa essência, e buscar a verdade e combater os sofistas. Anotem esse nomezinho, esse termo importante. Quem são os sofistas, para que vocês possam aí investigar sobre eles, né? Eu vou repetir, é uma espécie de professores, um tanto quanto oportunistas, que cobravam pelos seus ensinamentos, né? E ensinavam a arte do falar bem. Não tinham comprometimento com a verdade. Então, é nesse ponto que o Sócrates vai criticá-los. Ele vai dizer que o conhecimento tem que partir da essência das coisas, da investigação sobre essa verdade. E aí, passando, né, Sócrates interesses, aí só para afirmar a essência da natureza da alma humana, buscar a verdade, combater os sofistas. Esses são os interesses aí das reflexões, né, a partir lá dos diálogos socráticos que nós temos a personagem Sócrates. Sócrates e o questionário e o autoconhecimento. Não deixou nada escrito. Não tem como eu dizer assim, chegar na sala de aula e dizer, meninos, me digam aí uma obra do Sócrates, né? Aquele que levantar a mão vai estar errado, porque o Sócrates não deixa nada escrito. O que nós temos, né, é o conhecimento que ele existiu e que ele é muito importante a partir de Platão. Levar o conhecimento sobre o ser humano e o mundo. O que é o bem, o que é a justiça, o que é a coragem, o que é a piedade. Olha, isso tudo é voltado para os seres humanos, né? Então, ele não queria saber o que era uma ação boa. Por exemplo, ele ia conversar com um jovem que ele considerava que tinha uma sabedoria, ou alguém pedia para conversar com ele, né? Esse diálogo tem que ser natural. Por isso que o diálogo dentro da nossa vida é muito importante, porque a partir dessa interação de ideias, a gente constrói o nosso conhecimento. Há essa possibilidade de a gente fazer o parto das ideias. Então, ele perguntava da pessoa, né? Ele sempre partia de questionamentos. E aí ele perguntava, o que é a coragem? Aí a pessoa dizia, eu tive coragem quando um dia eu fui para a guerra e aconteceu determinada situação. Ele dizia, não, eu não quero saber, né, sobre um ato de coragem, né, ou uma ação aí que expresse a coragem. Eu quero saber qual é a essência da coragem. Então, a mesma coisa ele fazia com a questão do amor, da justiça, da piedade. Então, são todos assuntos voltados, né, para os seres humanos, para a reflexão humana. E aí eu tenho aí na imagem, o que é o conhecimento? Aí o conhecimento, aí a pessoa dá, né, a sua opinião. Qual é o ponto principal? Sócrates queria que o indivíduo saísse, né, da superficialidade da opinião, da doxa. E logo, a partir de uma investigação mais profunda, do reconhecimento da sua ignorância, isso é um ponto principal, né, a gente reformula e é capaz de parir mesmo, esse é o termo, de parir novas ideias. E aí Sócrates ia questionar o autoconhecimento, método de transmissão de conhecimento e sabedoria, era pelo diálogo. Coloquem aí um termo importante, o diálogo. Tem que ter diálogo. Se o Sócrates não tivesse, né, um interlocutor aí para conversar, não tinha como aplicar o seu método. Então, o diálogo, ele é um ponto importante aí para a gente entender a dinâmica socrática. E aí ele fala aqui nessa imagem, eu estou curioso, como faço para ser um filósofo?
o personagem conversa com Sócrates. Primeiro você deve abdicar de suas certezas. Aí ele fala, de uma hora para outra a filosofia ficou tão chata. O Sócrates, ao conversar com inúmeras pessoas de Atenas, pessoas que eram consideradas sábias, artesãos, políticos, então comerciantes, o Sócrates vai em busca aí de saber quem é mais sábio do que ele. As pessoas, elas diziam que tinham absoluta certeza das coisas, que elas tinham muito conhecimento, então de uma forma um tanto quanto dogmática acerca do conhecimento. E o Sócrates, ele partia da humildade. Lembram lá da frasezinha que eu citei para vocês? Só sei que eu nada sei. Então, será que essa certeza que nós temos acerca das nossas opiniões é correto? Será que nós, que desde o início das nossas aulas, nós estamos verificando que nós somos seres racionais, seres pensantes, que a gente tem a dimensão social também. Ou seja, eu tenho essa necessidade de interagir com as outras pessoas, Nós somos seres sociais. O que nós estamos fazendo aqui é uma interação social, um diálogo. Vocês aí na sala de aula com o professor também, quando vocês debatem sobre a dinâmica local, as atividades propostas aqui. Então, isso tudo é interação, é diálogo. Então, será que para sair desse campo da opinião, da superficialidade, não é necessário a gente abdicar dessas verdades? Já que ninguém é detentor de uma verdade, Sócrates vai dizer, vai em busca da essência das coisas. Então, esse é o caminho. Para o Sócrates, esse é o caminho. O ser humano se coloca nesse mundo de uma forma humilde. Eu preciso construir um conhecimento, esse conhecimento vai se desenvolver, a partir do diálogo com as outras pessoas, a partir de uma investigação melhor sobre a realidade. Então, esse é um movimento aí importante dentro do devir, dentro do diálogo socrático. E aí o diálogo com base na ironia e na maiêutica. Professor, o que significa maiêutica? Esse termo aí parece tão difícil de entender. Maiêutica significa parto. Coloquem aí uma observação. O método socrático, ele é dividido em 4 partes. Mas eu trouxe 2 que são as mais importantes aqui para vocês. Primeiro é a exortação, que é a necessidade do diálogo, que eu já falei no princípio da nossa aula, esse diálogo natural, ele tem que acontecer, eu tenho que conversar com outra pessoa, Depois tem a interrogação, o Sócrates parte de uma pergunta, por exemplo, o que é a justiça, o que é a piedade? Depois, a gente entra na questão da ironia, onde ele faz com que, a partir dessa conversa, ele faz com que o seu interlocutor perceba que ele não tem conhecimento raso acerca do que eles estão conversando. Então, há uma superficialidade, ele percebe que ele é ignorante naquele campo que está sendo investigado, que está sendo conversado. E logo em seguida, a gente vai ter, depois que há essa espécie de desconstrução daquilo que se tem certeza, quando a pessoa admite que ela não conhece realmente sobre aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo tratado, logo o conhecimento ele vai ser reconstruído. E aí ele vai vir à luz, aí nós vamos fazer o parto do conhecimento. Então, olha como é interessante, O Sócrates aí, ele vai valorizar, sim, o ser humano em todas as suas dimensões, com o intuito de que esse ser humano saia da ignorância. Quando a gente falou desde o início da lá na primeira aula, perceber a realidade, sair da ignorância. Justamente a filosofia, ela nos propõe esses métodos, essas sistematizações do pensamento para que a gente construa um conhecimento aí mais verdadeiro. E aí vamos só verificar, caracterizar a ironia, que é a interrogação, consciência da própria ignorância e contradições das respostas. Intenção,
não destruir, mas de levar reflexões profundas para os conceitos vagos e imprecisos dos interlocutores. O Sócrates, gente, não queria humilhar ninguém, né? Como eu falei, ele se colocava de uma forma humilde. Então, ele ia questionando o seu interlocutor sobre determinado assunto, né? O que é o amor? Aí a pessoa dava uma definição. E aí, não, mas eu quero saber da essência do amor, né? Todos os diálogos, assim que vocês tiverem uma possibilidade de investigar sobre os diálogos platônicos, eles demonstram claramente como que o Sócrates estruturava esse método dele, o método maiêutico, o parto das ideias, tá? E aí, prosseguindo, características do sábio. Ele vai aí nos dizer, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, a gente não tem aí, né, ignorância, a gente dizer que tem certeza de algo, né, e que aquilo não vai mudar, eu penso dessa forma e eu não vou mudar, já que nós vimos aí que nós somos seres que estamos em constante transformação, sim. O nosso pensamento é capaz de rever, né? E a gente vai se desprender dos preconceitos, aí eu coloco o preconceito separado, né? Do senso comum, a gente vai sair da ignorância à medida que a gente vai se libertando dessas ideias, né? Do senso comum. E aí é melhor fazer pouco e bem do que muito e mal, né? O Sócrates se volta para o ser humano e ele vai debater sobre essas questões éticas, né? O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Então, esse é o ponto de partida aí, quando a gente estuda Sócrates e começa a perceber, né? Como é que a gente constrói um conhecimento? Quando a gente questiona, primeiramente, todas as coisas, né? O Sócrates, ele vai ser um camarada que ele vai incomodar as pessoas quando ele vai questionar. Ele vai questionar a todos, vai fazer críticas, por exemplo, aos deuses, né? Mas não de uma forma desrespeitosa, mas aí ele vai fazer uma crítica propondo que o ser humano também pense por si só, né? Que o ser humano ele é um ser racional, que é um ser aí que transforma as coisas. O Sócrates também é um pormenor importante, ele abdica das riquezas materiais, né? Ele anda, né, por Atenas, pela cidade, conversando com as pessoas, e aí promovendo esse método, né? Com esse método, quando a gente questiona muito as coisas, né, os sistemas, o poder, ou quem tem na hierarquia aí da divisão de classes, eu vou colocar assim, quando a gente questiona essas coisas, logo a gente incomoda. Então, Sócrates foi uma pessoa que incomodou muito. E aí ele vai ser acusado, né, de corromper a juventude, de não acreditar nos deuses da cidade. E aí, justamente, por ele ter essa alma inquieta, né? Ele não se contentar com as coisas como elas são. Ele vai estar num contexto histórico onde a democracia vai estar aí cheia de problemas, né? Então, um contexto social muito problemático, por isso que ele vai criticar aí os sofistas, essas pessoas que vendem o seu conhecimento, né? Ele vai fazer duras críticas aos sofistas. E aí, enfim, um parto das ideias. Maiêutica, a arte de trazer à luz. Olha aí, toda vez na filosofia que a gente fizer alguma alusão à luz, né? Logo estamos fazendo uma alusão, comparando com saber, comparando com conhecimento. Os discípulos concebiam suas próprias ideias. Então, depois de todo esse processo aí, conhecimento da ignorância, que é um ponto principal, logo os discípulos, né, logo os interlocutores, aqueles que conversavam com Sócrates, refaziam as ideias sobre aquele determinado assunto. E aí Sócrates, um filósofo perigoso, tá aí, eu trouxe para vocês a imagem da obra do Platão, Apologia de Sócrates, onde ele vai ser acusado aí, onde ele vai ver aí a sua defesa, ele mesmo vai se defender, e ele não aceita, né, essas acusações. Tanto é que ele vai ser aí condenado a beber um veneno chamado cicuta.
E aí as ideias inovadoras, críticas à cultura grega, as pessoas achavam que ele era perigoso porque ele fazia as pessoas pensarem. É esse, né, o ponto principal da filosofia. A filosofia faz a gente pensar melhor sobre a realidade. A gente pensar sobre os pormenores da realidade, né, sobre as nossas relações, sobre tudo na nossa realidade. E aí a popularidade, inteligente, grande orador, atraiu muitos jovens atenienses. Os jovens adoravam conversar com Sócrates. Nos diálogos de Platão, isso é muito expressivo, né? As pessoas, ele chegava e conversava sobre vários assuntos, sobre o amor, sobre a justiça, né? Sobre a amizade. E aí eles atraía muitos jovens, porque ele fazia os jovens pensarem melhor. E aí leiam, né, assim que possível, aí pesquisem sobre essa obra que traz aí muitas informações sobre esse filósofo tão importante. E aí quais seriam, então, foram as acusações? Eu já citei aqui, mas só para a gente relembrar. Não reconhecer os deuses do Estado, ele vai fazer, aí não é que ele não vai concordar com nenhuma acusação dessa. Então ele vai dizer que se ele concorda, né, ele estaria dizendo que ele era culpado e ele realmente não era. O Sócrates foi um grande homem, um homem muito virtuoso, né? Então ele sempre partia aí do que é realmente as coisas. E aí vamos dizer também que ele introduziu novas divindades e corrompeu a juventude. Essa obra aí faz referência a essas acusações, né? E o Sócrates vai aí beber cicuta e ele vai dizer mais ou menos que ele não sabe o que tem, né? O que acontece conosco depois que nós perecemos, que nós morremos e que ele ia seguir para a morte, né? Então, há todo aí, o que é importante vocês perceberem? Na acusação de Sócrates, há todo um jogo político. Ele tinha muitos inimigos porque ele questionava muito as coisas, ele era crítico, ele vai questionar a democracia, a estrutura política, né? Essa estrutura política que nós temos hoje, que nasce justamente na Grécia antiga, tá? Então, meninos, hoje, nesse momento, nós vimos aí como é que se dá o método maiêutico. Não esqueçam, maiêutica significa parto. E o Sócrates, ele fazia justamente o parto das ideias. Muito bem. Então, a gente agradece a participação de todas as turmas e vamos esperar vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário. Para mais reflexão, né? Mais filosofia. Continuarmos na reflexão da filosofia. Então, boa tarde. Até lá.